Tinha bairros que não tinha uma única praça. A Tapera não tinha praça. E você foi bem falado na época no Tapera, na questão. Entendeu? Né? Porque a Tapera foi um bairro muito esquecido na cidade. Tinha uma noção de que quem está lá, diziam na época que eram tipo invasores e tal, quando na verdade não é nada disso. A população ela cresceu pela característica de proximidade da base aérea, da busca de pessoas para ter o seu local para morar. Só que era um bairro que não tinha quase nada de serviço. Eu terminei, o Dário botou a Tapera no mapa, porque ela não existia. Ela praticamente não tinha rua pavimentada. Eu lembro que a Rua do Juca não era pavimentada. Não tem falado da Rua do Juca, era a principal, além da Soriana. Né? O Dário fez a Rua do Juca, fez uma série de coisas. Eu pavimentei todas as ruas. Eu fiz a Escola do Futuro, a melhor escola de Florianópolis. Eu fiz uma das melhores praças de Florianópolis. Eu troquei toda a iluminação por LED. Eu ampliei o centro de saúde. Eu fiz a creche da Tapera. Quando falei, todas as ruas oficiais foram pavimentadas. Eu urbanizei a praia da Tapera. A Tapera reconheceu. Tanto que na minha eleição, eu fiz em torno de 90% no primeiro turno. Na eleição com 10 candidatos. Mas é óbvio que não foi só na Tapera. Né? Se eu pegar o que a gente fez no Morro das Pedras, na Armação, no Pântano do Sul, nos Mas acredita que a força de vocês vem da Tapera esse ano? Eu acho que o sul da ilha tem um grande reconhecimento pelo trabalho do Dário e do meu trabalho. Né? Foram momentos que... Eu pergunto porque vocês dois tiveram um grande... Eu não consigo imaginar assim, ali, né? Um prefeito que está pensando em fechar a UPA do Rio Tavares. Entendeu? Do lado do terminal de ônibus. E o prefeito quer fechar a UPA do Rio Tavares. Fez o hospital lá no Carianos, não sei o que, eu sei. Pô, mas o serviço estava aqui do lado. Tem que melhorar, tem que melhorar. A saúde é um bem infinito, sempre tem que melhorar. Nós ampliamos o serviço. O problema é que hoje tu precisa ter equipe de saúde da família, mais equipes. Quando eu falo mais equipe, eu estou falando mais médicos, mais enfermeiros, mais técnicos de enfermagem. Né? Nós chegamos a ter um cálculo, a recomendação, para se ter, o ideal seria uma equipe de saúde da família, que é pelo menos 4 profissionais, para cada 2.500 habitantes. Né? Era a nossa meta atingir. Agora, quando chega a 4.000, 5.000, que está faltando médico para atender. Por isso que o centro de saúde está lotado. Por isso que o pessoal está indo, muitas vezes, de madrugada de novo, que já tinha acabado. Esse assunto está vencido. Tu não vinha mais falar disso. Agora, o pior é tu ir lá fazer e tu vai marcar um exame. Quanto tempo está demorando o exame? Pô, será que nós não temos que fazer mutirão em todas as áreas, investir para poder botar em dia? São bens, eu vivi isso pelo menos sobre meu pai, que tu precisa em tempo real. Tu não pode esperar tanto tempo para fazer isso. Hoje, eu acho que eu posso falar com clareza. Para quem está me assistindo aí, pergunta qual é o maior problema. Um dos maiores é a saúde. Hoje? Precisa, sim, nós temos vários problemas em Florianópolis, mas a saúde é o que cuida das pessoas, da vida das pessoas, é o que não pode faltar. Né? Precisa ter mais qualidade na gestão, mais investimentos, mais profissionais, mais estruturas. Né? O sistema de saúde de Florianópolis hoje piorou muito. Quando eu fui prefeito, nós éramos o melhor sistema de saúde dentre todas as capitais do Brasil. Né? E não era ideal. Precisava melhorar. Então a gente vê que talvez a falta de recurso, o momento crítico que vive as finanças da prefeitura, tem dificuldade de poder fazer. Por isso que eu optei em estar junto com o Dário, que tem experiência, que foi senador, né? Que conhece os caminhos do recurso, que sabe como fazer uma gestão, já foi prefeito 4 vezes. E junto comigo a gente está somando forças para poder fazer a transformação que Florianópolis precisa. Essa seria uma boa pergunta. CONCAP. Há muitos e muitos vêm tendo problemas de posicionamento da prefeitura e CONCAP. O que fazer para solucionar esse problema? Bom, nós não temos problema com o trabalhador da CONCAP. Uhum. Ele é um trabalhador qualificado, preparado. Concordo. Né? Pô, ele faz um serviço com qualidade. Tem que reconhecer, não há problema. A discussão que tinha, muitas vezes, era a questão das greves contínuas, que impedia
o serviço, né? Que começou a se avaliar, pô, nós vamos continuar investindo para não ter a certeza da continuidade, então começou a se discutir novos modelos, né? Que é o pensamento que cada um tem. O Dário tem o pensamento dele, eu tenho o meu, o que fazer. Acho que o mais importante para todos é o seguinte: a CONCAP existe, ela não vai acabar. Ela tem que se manter, tem que ser uma valorização do seu trabalhador, né? Mas a cidade toda vai ter que continuar tendo um serviço de qualidade e bem prestado em todos os recantos de Florianópolis. Terá uma boa conversa com CAP e Prefeitura, para que possa ter um andamento... O Dário sempre teve uma relação muito boa, né? O trabalhador da CONCAP, ele gosta do Dário, tem uma boa relação, né? E foi um período de bons investimentos na empresa, que ele teve bons resultados. Dentro da sua candidatura como deputado federal, você teve uma ênfase em mobilidade urbana, né, para cá. Hoje, Florianópolis ela é hoje vista no mundo inteiro como uma capital de melhor qualidade de vida, né, e tem um crescimento exponencial, tanto no setor imobiliário, né, e a crescência junto com a população. O que fazer para conter os agravamentos e a diversificação irregular das áreas? No momento tem que ter planejamento urbano, né? Quando tu fala de mobilidade, tu tem dois vetores para trabalhar. A gente geralmente trabalha na consequência, né? A consequência é fazer mais rodovias. Porque se o trânsito aumenta, se eu não tenho um transporte coletivo eficiente, os restos tem mais espaço para mais carros. Eu diria que você tem que trabalhar com todas as frentes ao mesmo tempo. Você precisa ter um transporte coletivo mais eficiente. O que significa transporte coletivo mais eficiente? Significa ter qualidade na estrutura do transporte, bons ônibus, limpos, com condição de trabalhar, com ar-condicionado, ter um conforto que está ali. Segundo, ter uma velocidade comercial, um tempo de deslocamento que permita atrair o usuário até o transporte. Se ele é um tempo muito mais longo que o carro, com mais dificuldade, com menor número de linhas, eu vou optar pelo veículo individual e não pelo transporte coletivo. E o terceiro tem que ter um preço justo, porque se o preço é caro, eu saio. Para quem mora no sul da ilha, eu vou trazer uma lembrança. Os que moram há menos tempo não lembram isso. Eu sou de uma época, até 2004, que as pessoas no centro não contratavam quem morava no sul da ilha, porque a passagem aqui era mais cara. Então, o vale transporte custava mais para o empresário quando contratava o empregador. Então, ele perguntava onde é que você morava, no Pântano do Sul. Esquece que a vaga não vai ser tua. Daí o Dário veio e implantou a tarifa única. A tarifa única, ela reduziu drasticamente para quem morava mais distante e trouxe uma justiça social. Então, o empregador hoje não pergunta mais onde é que tu mora, porque o preço do vale transporte é o mesmo para todo mundo. E quando eu assumi, eu fiquei muitos períodos sem dar reajuste, para poder segurar o preço e ter uma atração do usuário para o transporte. Eu criei o Domingo na Faixa, eu criei várias alternativas de transporte com ideias inovadoras para atrair o usuário para dentro do sistema, né? Então tinha o horário de pico, que era um preço normal, fora do horário de pico era um pouco mais barato, então o pessoal ia ali para poder ter atração. A gente permitiu fazer com que distribuísse melhor o usuário na cidade para ficar com maior condição. Quando você tem isso, você diminui o número de veículos, mas você não vai acabar com o número de veículos. Então você é obrigado a pensar. Quando eu assumi, eu tinha um desafio, que era fazer o elevado do Rio Tavares. Quem é daqui do Campeche lembra quanto tempo demorava para passar pelo elevado. Com certeza. Quando a gente inaugurou, com certeza, mudou a realidade. Pode falar, eu vim de Biguaçu agora. Fui num compromisso lá. Se não tivesse o contorno viário, provavelmente eu ia demorar mais uns 20, 30 minutos. Obras estruturantes, elas mudam a realidade da mobilidade. Então, a nossa cidade precisa ter obras estruturantes para mudar essa realidade. Aí você tem que trabalhar, por um lado, o transporte coletivo, por outro lado, um sistema viário adequado. E trabalhando modais que são
atividades complementares. O uso de bicicleta tem que ser estimulado para o uso de pedestre com segurança, com sistemas, transporte marítimo e outras formas que você tem que discutir para poder complementar. Então, eu diria que mobilidade não é dizer que vai cuidar de uma coisa só. Daí, quando eu falo de planejamento, o que eu falo? Tem estudos que identificam que uma pessoa dificilmente caminha mais de 500 metros para chegar até um ponto de ônibus. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que adensar mais próximo das rodovias principais, onde eu tenho proximidade com o ponto de ônibus, para ter um público que justifique ter mais linhas que passem ali, né? E tudo isso faz um planejamento, entendendo aonde que cabe, como cabe fazer, para poder melhorar. Então, é um sistema que tem que ser pensado como um todo. Então, é óbvio que tu pensar um plano diretor da cidade bem programado, bem planejado, para o que se tem, qual é o limite que nós queremos para o sul da ilha, por exemplo? Nós vamos ter que ter um limite, né? Em algum momento. Agora, não fechar a porta e proibir as pessoas de entrar também não vai conseguir. Então, ou você organiza e diz aonde que pode crescer e como pode crescer, ou vai ter o crescimento desordenado. Daí ninguém segura o planejamento de uma cidade.